pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira. Caramba, já é quarta-feira, hein? Semana tá voando, meus amigos. Vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira, né? Nessa quarta-feira maravilhosa, falando sobre Paul George no New York Knicks. É o seguinte, antes da noite do draft, saiu uma matéria no Los Angeles Times dizendo que o Clippers estava especulando o interesse das outras equipes em uma troca pelo Paul George. Basicamente, a diretoria do Clippers estava ligando, né, para os GMs para saber, né, se gostariam de fazer uma troca pelo Paul George, né, sobre os ativos, né, querendo saber sobre os ativos que as equipes estariam dispostas a oferecer em uma troca. E o Clippers encontrou dois potenciais parceiros para uma negociação, o Houston Rockets e o New York Knicks. E na matéria, falou que o Knicks estava muito interessado em uma troca pelo Paul George. Pois bem, tempo passou, rolou o draft, nenhuma troca aconteceu, e hoje de manhã, saiu uma matéria no New York Post, uma matéria escrita pelo Alan Hamm, dizendo que, segundo suas fontes, o Knicks chegou a negociar uma troca com o Clippers, porém, o Knicks saiu fora da negociação porque o Paul George deixou muito claro que gostaria de assinar uma extensão contratual ainda nessa free agency. O Paul George, ele pode assinar um contrato de até 4 anos com 220 milhões de dólares em salários, o que dá uma média de 55 por ano. Ele pode assinar essa extensão já nessa off-season, já nessa free agent. Só que o Knicks, segundo a matéria do Alan Hamm, não quer assinar nenhuma extensão com o Paul George, e por conta disso, o Knicks teria desistido, teria rejeitado essa troca pelo Paul George. Então, não é que Knicks e Clippers não conversaram. Conversaram. Só que quando o Paul George deixou claro que queria já renovar o seu contrato, o Knicks saiu fora porque avaliou que não seria interessante renovar com o Paul George agora. E posso falar bem a verdade? Eu concordo com a diretoria do Knicks, porque apesar de eu gostar muito do Paul George, de ser um jogador que, cara, eu gosto muito, eu acho o Paul George um dos melhores two-ways de toda a NBA. Apesar de eu gostar do Paul George e em números ele ter entregado muito temporada passada, teve quase 24 pontos de média, jogou bem, o Paul George é um cara que simplesmente não consegue ficar saudável. Ele teve ótimos números temporada passada, só que ele jogou apenas 56 jogos. E tem um detalhe, o Paul George está com 33 anos. Se ele assinar uma extensão de 4 anos, ele vai terminar o contrato, né, com o Knicks, caso ele assinasse com o Knicks, já com 37. Já no fim da sua carreira. O Paul George não tá mais no seu auge. O auge do Paul George já foi. Ele tá na fase, na fase final da sua carreira. Claramente o Paul George tá caindo de nível, caindo de produção, e a cada ano que passa, ele joga menos jogos por conta, né, dos seus problemas de lesão. Paul George, ele não consegue ficar saudável. E aí, você assinar uma extensão dessa, com um cara desse, é muito complicado. É muito complicado. Então, eu entendo o Knicks ter desistido da troca quando o Paul George disse que queria assinar uma extensão agora. Porque pegar o Paul George para essa temporada, porque o Paul George tem contrato para essa temporada e tem uma player option para a temporada 24-25. Então, uma coisa é você trocar pelo Paul George e montar um time muito competitivo agora. Porque, vamos lá, um time do Knicks tendo Jalen Brunson, Emmanuel Quickley, Josh Hart, Donte DiVincenzo, que chegou agora,
Mitchell Robinson e o Paul George, considerando que o Julius Randle seria envolvido na troca, cara, é um time muito competitivo. Você trocar pelo Paul George pra ter ele por 1, 2 temporadas e brigar por essas 2 temporadas, eu acho ok. Eu acho ok, eu acho que vale a pena. Agora, você trocar pelo Paul George e renovar com ele por 4 anos, por mais de 50 milhões por ano, pra mim não vale a pena. Pra mim é loucura, porque o Paul George não vai se pagar. O Paul George ele não vai pagar esse investimento, não vai valer a pena. Não vai, simplesmente não vai. Então, eu achei uma ótima decisão da diretoria do Knicks ter saído fora antes de, ao invés, né, de pegar o Paul George e renovar por 4 anos. Eu acho que a diretoria do Knicks fez muito bem e dá pro Knicks utilizar os seus ativos, Julius Randle, Immanuel Quickley, né, e o seu capital de draft para buscar opções mais seguras. O Knicks está fazendo uma boa free agency, não está se movimentando tanto, mas os poucos movimentos que fez foram bons. Por exemplo, a contratação do DiVincenzo, uma baita contratação. Um cara que vai render muito. Então, eu acho que é muito melhor o Knicks, sabe, guardar esses ativos para utilizar em uma troca mais segura do que utilizar em uma troca meio kamikaze. Porque trocar pelo Paul George e renovar por 4 anos é kamikaze. É você ser maluco. Então, eu acho que o Knicks fez certo e pode ser que por conta desse desejo do Paul George de já assinar uma extensão agora, pode ser que por conta disso o Clippers não consiga trocar o Paul George, porque eu vou te falar, com 33 anos e com o histórico de lesões que ele tem, vai ser muito difícil alguma equipe topar dar 4 anos de contrato para ele. Ainda mais com esse valor de mais, né, de 50 milhões por ano. É bem difícil. Vai ser bem difícil o Clippers trocar o Paul George se ele não topar adiar essa sua renovação. Vai ser bem complicado. Mas bom, quero saber a sua opinião. Você acha que o Knicks fez certo em desistir da troca? Ou você acha que o Knicks deveria ter fechado o negócio e deveria ter renovado com o Paul George por mais 4 anos? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação, porque hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair. Então recomendo muito que você se inscreva. Fechou? É isso, meus amigos. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.